Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nesse momento, amém? Eu quero estar trazendo aqui para a tua vida uma palavra de Deus, uma palavra, Deus Santo, do coração de Deus para a tua vida, amém? Esse dia tão abençoado, Deus Santo, não importa a hora que você vai ouvir essa palavra, se é de noite, madrugada, de manhã, à tarde, não importa, o importante é que essa palavra, aleluia, Deus Santo, vai edificar a tua vida, vai fortalecer, Deus Santo, vai trazer renovo na tua fé, amém? Está em João capítulo 21, verso do 15 ao 17, Deus seja louvado. Mas eu tenho um tema para essa mensagem, Deus não esquece de você, Deus não esquece de você, amém? João capítulo 21, verso 15 até o verso 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou-se a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim. Pedro respondeu de novo: sim. Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Verso 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. Senhor, ele disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus poderoso, Deus santo. Aleluia, irmãos. Quem era Pedro? Qual o seu perfil? Aleluia. Seu tipo de vida, Deus santo. Há traços, marcas, sinais que são claros de que Pedro era um indivíduo impulsivo, um cara atrevido, meio que acovardado, Deus santo. Esse era o perfil de Pedro. Mateus capítulo 4, no verso 18, Jesus vai a caminho junto ao mar da Galileia, e Jesus então vai ver os dois irmãos, Pedro e André, aleluia, e eles estavam lançando a rede sobre o mar, e Jesus, aleluia, vai chamar eles para serem pescadores de homens. Em Lucas capítulo 5, no verso 3, a Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar então no barco, e pediu para Pedro afastar o barco um pouco da terra, e mandou Pedro lançar a rede sobre o mar. E Pedro, ele é um pescador experiente. Pedro sabia tudo sobre mar, sobre maré alta, maré baixa, peixe. Pedro conhecia uma experiência fantástica sobre mar, Aleluia. E Pedro sabia que naquele dia ali a rede ia se encher de peixe só por um milagre, porque era uma época assim que o mar não estava para peixe. Pedro sabia disso. Então Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, sou pecador. Aí Jesus disse para Pedro assim: Pedro, vou te fazer pescador de homens. Oh, glória a Deus. Deus santo, Senhor, retira-te de mim. Jesus disse: Pedro, eu vou te fazer pescador de homem. Pedro ainda estava com Jesus, e ali, Pedro então, ele estando com Jesus ali, ouvindo Jesus falar, Pedro então agora vai acompanhar Jesus, Pedro vai andar com Jesus, Pedro vai comer com Jesus, na mesma mesa, vai ceiar com Jesus, aleluia, Jesus está na casa de Pedro,
em Cafarnaum, e Pedro vai ter uma convivência com Jesus. Mas Jesus, quando ele está em direção, né, ao Monte Hermon, Jesus vai fazer uma pergunta. Jesus diz assim, quem diz a multidão que sou? João Batista? Alguns diziam João Batista, outros diziam Elias, ou algum dos profetas. Né? E Jesus diz assim, a vós quem dizeis que sou? Aí Pedro vai levantar, né? Pedro vai levantar e vai fazer uma confissão. Tu és o Cristo de Deus. Pedro vai dizer, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. E Jesus, né, vê que ali quem revelou Pedro não foi carne nem sangue, mas foi o Deus do céu, Deus Santo. E a partir daí, né, Jesus quis ensinar a eles que, apesar dele ser Cristo, ele precisava voltar a Jerusalém. Ele precisava voltar a Jerusalém, sofrer, ser rejeitado, ser humilhado, ser cuspido, aleluia, maltratado. Jesus vai ensinar isso para ele. E Pedro então vai chamar Jesus em Marcos capítulo 8, do verso 32, e Pedro vai dizer o seguinte para Jesus, deixa de pessimismo, Jesus. Deixa de pessimismo, Senhor Jesus. Aleluia. Tal coisa não lhe acontecerá. E Jesus olha para Pedro, meu Deus, mas não está olhando para Pedro, está olhando pelo espírito mal, estava usando a boca de Pedro e disse assim, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Jesus vai repreender ali, né? Porque Satanás vai usar a boca de Jesus, de Pedro, né? Para dizer que tal coisa não iria acontecer, e era necessário aquilo acontecer. Jesus morrer na cruz do Calvário, Jesus passar por tudo que passou para nos salvar. Então, por isso, Jesus estava repreendendo a Pedro, né? Homem de tradição, disse Pedro, meu Deus. Marcos capítulo 14, verso 29 ao 31, né? Jesus diz assim, todos vós esta noite vos escandalizareis, tem que falar devagar com a palavra mesmo, escandalizareis em mim, porque está escrito, aleluia, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo, olha, todos vão, aleluia, Deus Santo, vão saber que o pastor é ferido e todos vão se dispersar, aleluia, Deus Santo. E Pedro, ele ainda, aleluia, Pedro, ele se escandaliza, né? Deus Santo, Pedro, ele diz assim, ainda que se escandalizem e te abandonem, aleluia, Deus Santo, eu jamais vou te abandonar. Ainda que se escandalize e te abandone, eu jamais, ainda que seja necessário morrer contigo, aleluia, de nenhum modo eu te negarei. Se for necessário, eu morro contigo, mas jamais eu vou te negar. Jesus está falando, meu Deus do céu, Pedro está falando para Jesus, né? Jamais, ainda que todos virem as costas, que todos te maltratem, te humilhem, eu jamais eu vou te negar. Eu jamais eu vou me escandalizar. Aleluia, Deus Santo, eu vou estar sempre contigo. E isso Pedro falando para Jesus. Aleluia, Deus Santo. Mas em seguida, meu irmão, esse aparente ato de Pedro, né, esse ato de bravura, esse ato de bravura ele se traduz em gesto de covardia, né? Quando Jesus é preso no Getsêmani. Aleluia, Deus Santo. Mas antes disso, Pedro, ele ainda, até na última hora, Pedro ainda demonstra, né? Aparentemente, aquelas palavras que ele tinha falado que jamais ia deixar Jesus, até ainda quase na última hora, Pedro ainda tenta se manter com aquela aparência, né? Aparência de uma coisa que na verdade não era. Ele não ia cumprir aquilo. Aí quando os soldados entram ali para pegar Jesus, né, no Getsêmani, Pedro arranca da taca, da espada, e vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Deus Santo. Mas quando Jesus é levado, e Pedro, né, ele vai seguindo, ele vai acompanhando de longe, olhando, né, e quando uma mulher,
Aleluia, quando passa uma mulher, uma escrava, vai dizer assim, tu também está com Jesus? Quando aquela mulher falou isso, tu também está com Jesus? Falou para Pedro, Pedro já virou os olhos, Pedro já ficou meio que assustado. O que Pedro pensou? Nossa, se ela está falando que eu estava com eles, também vão querer me prender. Pedro já ficou com medo. Logo a covardia e o medo entrou no coração de Pedro, né? Deus santo, Deus poderoso. E aí, meus amados irmãos, o que acontece? Né? O homem também vai e confirma. O homem chega e diz assim, ó, pela maneira que tu fala, tu é um galileu. Pela maneira que você fala, com certeza você é um galileu. Né? E Pedro então jurou, Pedro praguejou e disse, deixe-me em paz. Pedro ficou, meu irmão, com a consciência pesada depois disso, porque ele negou Jesus, né? Ele mentiu lá para aquela mulher, aquele homem, com medo de também levar ele, mas ele saiu dali, Pedro perdeu a paz. Pedro saiu dali chutando pedra, aborrecido com ele mesmo. Pedro passa pelos bosques, ele vai pensando, aleluia. Pedro, aquela noite para Pedro foi terrível, porque ele foi pensando, poxa, eu neguei ele, né? Eu falei que amava, mas ali na hora eu senti medo, quando aquela mulher falou que eu estava com Jesus, aquele homem falou que eu também era um galileu, que eu era daqueles que andavam com Jesus, eu neguei ele, a consciência dele começou a ficar, porque ele negou Jesus, né? E Pedro ficou com a mente perturbada, né? Com pesadelo, porque ele sabia que ele estava negando o mestre. Pedro então chora de soluçar. A angústia mental ela é reduzida na vida de Pedro a nada. Deus santo. E Pedro passou por muitos momentos difíceis, porque ele havia negado Jesus. Deus santo. Mas Jesus, ele não desiste de Pedro. O mesmo Jesus não desiste de mim. O mesmo Jesus não desiste de você. Aleluia, Deus santo. Não importa a maneira que você está. Aleluia. Deus santo, se você caiu, se você está cabisbaixo, se você desanimou, saiu da presença de Deus, ou se você precisa voltar ao primeiro amor, Jesus, ele não esquece de você. Jesus está de braço aberto para te usar, para te abençoar, dar sua unção na tua vida. Ele não esqueceu de Pedro. Como prova disso, né? Aleluia. Lá em Marcos capítulo 16, no verso 7, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, estavam indo ao sepulcro, o sepulcro estava selado com uma pedra bruta grande, e elas foram até preocupadas lá para o sepulcro, que ia revolver a pedra. Mas o nosso Deus é o Deus, amém? Que ele é maior do que o nosso problema, ele é maior do que a nossa dificuldade, ele remove qualquer problema na nossa vida, aleluia. Aquela pedra não foi dificuldade. Quando elas chegaram lá, houve terremoto naquele lugar de glória de Deus, e aquela pedra estava revolvida, Deus santo. E aquela mulher encontrou a porta do templo aberta, né? E os anjos falaram para aquelas mulheres, ele não está aqui, já ressuscitou. Oh, maravilha! Ele não está aqui, já ressuscitou. Deus santo. E a palavra de Deus vai dizer que elas receberam ali um recado. Diz assim, vai dizer ao discípulo e a Pedro, aleluia, que vai adiante de vós para Galiléia e lá o verão. Agora ela recebe um recado para ir lá falar com os discípulos, mas também com Pedro, para encontrar Jesus que ressuscitou em Nazaré. Aleluia. Olha como que Deus não se esquece de Pedro. Olha como que Jesus não abandonou a Pedro, mesmo Pedro, aleluia, tendo negado, mesmo Pedro, aleluia, Deus santo, tendo se covardado. Jesus disse, olha, eu também quero ver Pedro, os discípulos, mas também a Pedro, todos, incluindo Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus não se esquece de você, Jesus não se esquece de nós. E quando Pedro vai encontrar com Jesus, né? Pedro recebe a notícia, quando alguém vai dar a notícia para Pedro, aleluia, Deus santo, Pedro vai ficar todo cabisbaixo, Pedro vai ficar preocupado, né? Aleluia, Deus santo, Pedro está esmagado, preocupado, derrotado, né?
E ele vai esperar, então, meu Deus, será que Jesus vai me humilhar? Eu vou chegar lá e Jesus vai falar para mim, olha, você me negou. Você disse que me amava, mas você me negou. Você me rejeitou ali, aleluia, quando aquela mulher dizia que tu era um que andava comigo, você mentiu, você falou que não era. Não, Jesus não fez nada disso. Quando Pedro vai cabisbaixo, mas Pedro vai, aleluia. Na verdade, no fundo, Pedro conhecia, Pedro sabia que Jesus, aleluia, Deus Santo, tem um amor sobrenatural, que o amor de Jesus, ele não é um amor limitado como o do homem. O amor de Jesus, aleluia, Deus, Jesus não escolheu você, Jesus não esperou você o amar para poder te amar. Jesus já te amou primeiro. O amor de Jesus não se estabelece em posições ou imposições. Para Jesus te amar, você não precisa, aleluia, Deus Santo, você precisa ser rico ou pobre, aleluia, negro ou branco, baixo ou alto, aleluia, Deus Santo. Para Jesus te amar, Deus Santo, Ele já te ama do jeito que você é, hoje, sempre, da maneira que você é, e Jesus jamais esquece de você, aleluia. Pedro foi então, e Pedro vai pensativo, né, nisso, mas quando Pedro chega lá, Jesus, aleluia, fica ali aguardando, e Jesus entra dentro daquela casa ali, aleluia, Deus Santo, onde estavam todos os discípulos, é Pedro, e Jesus chega lá, e a palavra de Deus vai dizer, aleluia, em João capítulo 20, verso 19, que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Deus Santo, imagina ali Jesus abraçando a Pedro, os discípulos, e Pedro entendendo, poxa, o mestre me ama. E Pedro saiu dali salmodiando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Jesus não o maltratou, Jesus ainda não tinha esquecido de Pedro. Jesus o abençoou e Pedro se tornou um grande homem de Deus, que pregava, aleluia, Deus Santo, ganhava 5.000, 3.000 almas para Jesus. Até a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro, Deus operava prodígios, sinais na vida de Pedro. Aleluia, Deus Santo. Pedro, ele é honrado até hoje, irmãos, né? Aleluia, Deus Santo. Você vai lá em Jerusalém, aleluia, e lá você vai ver aleluia, lá para aqueles lados lá de Israel, amém? Você vai ver lá, ainda tem barco lá com o nome de Pedro, aleluia, com o nome de Pedro, a pesca do Pedro, aleluia, Deus Santo, porque Deus o exaltou e Deus abençoou a vida de Pedro. Jesus nunca esqueceu de Pedro, aleluia, Deus Santo. Jesus disse, lança a rede à direita, Pedro. Meu Deus, Pedro pescando a noite toda, não pegava nada. E Jesus disse para Pedro, lança a rede à direita, Pedro. Quando Jesus chama Pedro, aleluia, Jesus grita lá do meio do escuro da beira da praia, aleluia, e disse, amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Aleluia, e disseram, não. Meu Deus, talvez Pedro disse assim, eu conheço essa voz, aleluia, essa voz é daquele que quando fala, o imortal se cala, daquele que quando fala, quem está triste se alegra, quem está enfermo fica curado, daquele que quando fala, abre porta onde não tem parede e faz caminho onde não tem estrada, daquele que quando fala, os demônios têm que correr, bater em retirada. Eu conheço a voz dele, aleluia, Deus Santo, é a voz do Mestre. Oh, aleluia. E Jesus então vai jantar, e depois do jantar, Jesus pergunta para Pedro, Pedro Barjonas, tu me amas? Jesus te ama, mas ele está te perguntando hoje, tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, eu estou de braço aberto te esperando, para te renovar, para operar maravilhas na tua vida, aleluia, para derramar poder sobre a tua vida, unção, que arranca a carga do ombro e despedaça o jugo. Tu me amas? Jesus não se esquece de você. Aleluia! Ele te amou ontem, hoje e vai te amar sempre.
Deus abençoe teu dia. A paz do Senhor Jesus, que essa palavra possa servir de renovo, de avivamento para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória!